A graça e a paz, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, nós estamos aqui reunidos, Louvado seja o nome do Senhor, para trazermos aqui uma palavra de conforto para o nosso coração, No meio de tantas coisas que nós temos passados, louvado seja o nome do Senhor, mas nós temos o cuidado do Senhor. Este Deus que louvado seja o nome do Senhor, que diz para nós que se nosso pai, a nossa mãe esquecer de nós, todavia Ele não esquecerá de nós, Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos o cuidado dEle, nós temos o visto por onde nós vamos, estamos caminhando, Ele está nos vendo, Louvado seja o nome do Senhor. E quero desde já agradecer a todos vocês que estão ligados, louvado seja o nome do Senhor, acompanhando esse trabalho diariamente aí, se inscrevendo, deixando seu like, louvado seja o nome do Senhor, compartilhando o nosso trabalho. E eu quero agradecer aqui do coração, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, a sua família, e que Deus possa estar encaminhando tudo para o bem na vida de vocês. Quero ler aqui no capítulo 12 de Hebreus, louvado seja o nome do Senhor, e nós vamos meditar numa poderosa palavra para nossos corações. Palavra de conforto, palavra que vai fazer com que nós andamos cada dia mais ligado com o Senhor. Nos diz aqui no versículo 1 do capítulo 12 aos Hebreus, que diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, olhando firmemente para Jesus. Por que olhando firmemente? Porque, amados, tem pessoas que olham para Jesus, mas ele, na verdade, não está firme. Tem pessoas que podem estar olhando para Jesus somente no momento em que agrada a Ele, somente nos momentos em que as coisas estão favoráveis a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando vem a perseguição, quando vem a luta, quando vem as coisas que possa entristecê-lo, ele já deixa aquela firmeza, já fica titubeando, ouça isso no nome de Jesus. Mas aqui o escritor aos Hebreus ele fala, olhando firmemente para Jesus. Se eu não olhar firmemente para Jesus, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer é aquilo que está escrito lá em João no capítulo 6, certo? João capítulo 6, versículo 16, a seguir, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não estiver olhando firme para Jesus, aqui, louvado seja o nome do Senhor, em João capítulo 6, versículo 16, vai nos dizer, chegada a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a atravessar. Veja só, eles entraram no barco e começaram a atravessar o mar, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. O mar encapelava-se por causa de um forte vento que soprava. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram a Jesus aproximar-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Porém, ele lhes disse, sou eu, não temais. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles, de bom grado, o receberam
e imediatamente o barco chegou à praia para onde eles iam. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amados, nós vemos que nós temos que acreditar no Senhor, ouça isso no nome de Jesus. Que aqui, quando eles estavam aterrorizados, eles estavam com medo, louvado seja o nome do Senhor. Foi quando Jesus aparece, ouça isso no nome de Jesus. Se nós estivermos com medo, nós não vamos conseguir ver a bonança em nossas vidas, ouça isso no nome do Senhor Jesus, porque o medo ele atrapalha. Se nós não estivermos firmes, olhando para o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós devemos deixar de lado o medo, para que nós possamos estar firme, louvado seja o nome do Senhor. E lá no capítulo 14 de Mateus, ali nós vamos ver que Jesus, também outra passagem, ele está andando sobre o mar, e quando os discípulos, ele vê Jesus chegando ali, andando sobre o mar, louvado seja o nome do Senhor, e eles começam a observar, mas a gente vê, amado, que Pedro, ele foi ousado, e quando Jesus falou assim, olha meninos, tenha bom ânimo, sou eu, não temais, lá no capítulo 22, aliás, capítulo 14 de Mateus, versículo 27. Aí Jesus, ele imediatamente ele diz, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aí Pedro responde, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo, amados, do barco, andou sobre as águas por cima do mar, ouça isso no nome de Jesus, para ir ter com Jesus. Porque enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ouça isso no nome do Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, como diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, onde nós começamos, ele desce com fé, olhando firmemente para Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ele teve medo, ele observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Observe aqui uma coisa, queridos, que quando Pedro, ele começa a olhar para o vento, então ele já não tem mais aquela firmeza. Ele já não está olhando firmemente para Jesus, e sim para o vento. Se nós estivermos passando por algo, se nós estivermos com medo, ouça isso no nome de Jesus, assim como fizeram a Pedro aqui, queridos, nós vamos afundar. Por isso que os escritores hebreus, ele vai nos dizer que nós devemos olhar para Jesus, olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós não devemos olhar para pandemia, não devemos olhar para problemas, não devemos olhar para o que está acontecendo. É lógico, nós vamos estar orando, nós vamos estar nos preparando, ouça isso no nome de Jesus. Porém, nós não vamos estar fitando os nossos olhos em coisas que não vai nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar olhando para Jesus, porque Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos andando com Jesus, quando nós estamos meditando na palavra de Jesus, quando nós estamos buscando, louvado seja o nome do Senhor, ao Senhor Jesus, nós só temos a ganhar. Nós estamos firmes, nós temos uma fé inabalável no Filho de Deus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se eu parar para pensar nos problemas, que fé que eu vou ter? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou afundar. Se eu parar de olhar para Jesus e olhar para os problemas que me rodeiam, eu vou afundar. Ouça isso no nome de Jesus. Foi o que aconteceu com Pedro aqui. Engrandecido ao nome do Senhor.
E se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 45, o versículo 22, vai nos dizer, você deve conhecer muito bem essa passagem: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é Deus falando para mim e para você: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e você vai atingir o alvo. Ouça isso no nome de Jesus. Se Pedro tivesse continuado olhando para Jesus, Pedro tinha chegado até onde estava Jesus. E a glória iria ser maior. Ouça isso no nome de Jesus. A história seria diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja olhando para as dificuldades. Talvez você esteja passando por algo que acha que tudo acabou. Louvado seja o nome do Senhor. É onde você deve fazer como fez Pedro: Senhor, salva-me. Talvez você sente já que o seu barco está afundando. Talvez você está sentindo pavor, medo, está aterrorizado, como estava lá em João, no capítulo 6 que nós acabamos de ler. Ouça isso no nome de Jesus. Eu quero dizer para você, meu querido, se você olhar para Jesus e gritar: Senhor, salva-me, Senhor, socorre-me, o Senhor está pronto a te socorrer. Foi o que Jesus fez com Pedro, ele salvou, ele tirou, louvado seja o nome do Senhor, a Pedro daquele mar e levou até o barco onde estavam os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus hoje ele te coloca em lugar seguro, em lugar que você vai estar a salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Olhai para mim e sereis salvos. Louvado seja o nome do Senhor, como diz lá em Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou o Senhor, pois eu sou Deus, não há outro. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus amado, Ele tem uma preocupação com você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se preocupa, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, em te socorrer. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Quando Deus falar para você fazer algo, faça, acreditando. Não duvide se você vê o vento se levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Pois Deus está nessa embarcação da sua vida e você vai chegar ao rumo desejado, aonde você quer chegar. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no livro de Salmos, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 34, versículo 5, vai nos dizer: olhai para ele, seres iluminados, os vossos rostos não ficarão confundidos. Acho que é Salmo 34, versículo 5. Olhai para ele e sede iluminados. Vejam só que a palavra vai nos dizer: os vossos rostos não ficarão confundidos, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, se você quer ser iluminado, se você quer ser salvo, olhe para Jesus, que Ele é o autor e o consumador da sua fé. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue, louvado seja o nome do Senhor, te salvando quando você clamar por socorro, quando você clamar por salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem o de melhor para a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Eu tenho certeza, amados, louvado seja o nome do Senhor, que se a partir de hoje você olhar para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, da minha fé, da nossa fé, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem sempre vitórias para te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para Jesus. Quer salvação? Quer libertação? Louvado seja o nome do Senhor. Quer portas abertas? Quer solução dos seus problemas? Quer uma transformação naquele seu familiar que você tanto ora? Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para ele. Isaías 45, 22 a seguir. Olhai para mim e sereis salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que Deus abençoe, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Se inscreva, ative aí o sininho para receber a notificação dos nossos vídeos e que Deus abençoe a sua vida eternamente. Amém.